O SBT completa hoje 45 anos de história, né? Em 19 de agosto de 1981, entrava no ar a televisão do Silvio Santos, né? O canal do Silvio Santos, que vem e nasce de uma dissidência das outras TVs, de parte da TV Tupi, que também seria concedida em parte para a TV Manchete. E nós temos, no desenvolvimento desses 45 anos, momentos históricos. O Silvio Santos mostrou, né, naquele momento, que ele era muito mais do que um animador de auditório, que ele era muito mais do que um apresentador de televisão. Ele mostrou o quanto era um empresário sagaz e também com capacidade de leitura de cenário. O Vanucci falou sobre isso hoje pela manhã, a respeito do quanto o Silvio Santos sabia que era preciso errar rápido em televisão, mudar quando necessário, fazer estratégias de programação, de contraprogramação, contra aquilo que a concorrência estivesse trazendo, né? Então a própria contraprogramação infantil que o Vanucci trouxe hoje pela manhã é muito interessante, né? Porque enquanto que tinham ali Angélica, Xuxa e tudo mais, ele coloca Sérgio Malandro na contramão disso, dentro de um programa muito mais caótico. Do que esse programa endeusando a sua apresentadora, ele colocava o Sérgio Malandro como uma criança grande ali no meio de todos. Dentro desse sentido, o SBT tem uma história gloriosa nos anos 80, já no seu início, chama muito atenção com Os Ricos Também Choram, Pássaros Feridos, o próprio Silvio Santos, né, que era a grande atração da TVS SBT, e também a maneira com que foi crescendo dentro desses anos 80, a cultura da novela mexicana como uma boa forma de colocar a televisão a serviço também do público com conteúdos internacionais, os filmes que faziam toda a diferença também nesse sentido, e os auditórios como o Viva a Noite, por exemplo, que já é um produto dos anos 80 e que faz todo sentido dentro daquela configuração. TV Tupi, os seus remanescentes também acabaram passando por ali, J. Silvestre, o próprio Flávio Cavalcante também, que fez parte dessa trajetória nos anos 80. Já nos anos 90 é mais uma década de consagração do SBT, mas um degrau acima. Agora, além de Silvio Santos, outras estrelas também já estavam consolidadas no canal, como é o caso do Gugu Liberato, da Hebe Camargo, a chegada de Jô Soares, que conferiu uma credibilidade e uma força simbólica para o SBT também como televisão, não apenas popular, mas também como uma forma de construção dessa marca do SBT para além do público popularesco. A mesma coisa aconteceu com Boris Casoy e o TJ Brasil, né, num formato muito importado dos Estados Unidos, centralizando o noticiário com o âncora e sempre com aquele motor da programação de domingo, tendo a capacidade de levar o Silvio Santos para patamares de audiência que venciam a Globo já de início. Nos anos 90 nós temos então essa solidificação não só de Silvio Santos, mas das estrelas que ele também produziu, como é o caso da própria Angélica, que vem da Manchete, depois a Eliana também, que constrói uma carreira gigante ali de 91 a 98 e vai para a Record depois, bem como outras apresentadoras que por ali passaram e fizeram muito sucesso. Desde os anos 80 também Mara Maravilha, Mariane, entre outras tantas figuras, né? Então a década de 90 é uma década de consolidação do SBT e com uma força estrondosa. A abertura do milênio, década de 2000, começou simplesmente com a Casa dos Artistas, que venceu o Fantástico numa época em que o SBT tinha muita dificuldade de vencer os seus adversários, né? Se nos anos 90 a gente tinha ali a criação de produtos que se tornaram históricos, como é o caso do Programa Livre, outros tantos que surgiram na programação do SBT, nos anos 2000 a gente tem um momento diferente, um momento em que Silvio Santos se torna o ídolo de uma nova geração, não apenas aquela geração dos anos 60, 70 e 80, mas também desse novo milênio através do Show do Milhão, também da Casa dos Artistas, que era um programa extremamente jovem no fim das contas, embora as senhoras também fossem muito bem-vindas, havia sim uma jovialidade na Casa dos Artistas que atraiu muito o público. Foi a década também não só dos reality shows, mas também dos game shows, né? Topa ou Não Topa, o próprio Show do Milhão que eu já citei aqui, outros tantos que foram sendo agregados ali, e também de um declínio do Domingo Legal e o Silvio Santos tendo que assumir mais protagonismo da grade. Foi assim que a Eliana voltou ali no fim da década, em 2009, e também que o Gugu se transferiu para a Record no mesmo ano de 2009. Silvio Santos reassume o protagonismo da grade de domingo ali em meados de 2007, se renova mais uma vez, traz a Maísa, que se tornou uma fonte inesgotável já na era do meme e também do Top 5 do CQC, por exemplo, e depois segue a sua trajetória. A década de 2010
ela é o começo de um descuido que custa hoje muito para o SBT. Embora tenham tido ali produtos de extremo sucesso, como foi o caso de Carrossel, Chiquititas, outras tantas obras que fizeram parte da história do SBT, é verdade também que foi a década em que o Silvio Santos cortou muitos investimentos, né? E a direção como um todo entendeu que a audiência continuava a mesma se fizesse um produto mais elaborado ou um produto mais simples. Isso nem sempre foi uma boa forma de observar, né? Porque embora o domingo continuasse sendo um motor importante e outros pontos da programação ainda funcionassem muito bem, incluindo essa faixa de novelas infantis, o resto da grade foi perdendo um pouco da sua característica, do seu investimento, e isso custa muito caro hoje. É verdade também que na década de 2020, esta que estamos vivendo, a gente teve o momento derradeiro da vida profissional e pessoal do Silvio Santos. Nós tivemos a partida dele, que foi uma comoção muito grande dentro do próprio SBT e para todos que amam televisão, mas é verdade que, embora hajam erros, hajam acertos, Daniela Beirute, que assumiu a presidência do SBT ali em meados de 2023, 2024, tentou já algumas revoluções ali dentro que não necessariamente deram certo, e agora vai voltando a algumas das origens com Leon Abravanel, Murilo Fraga, outras figuras também que são importantes nessa trajetória para conseguir levar o SBT para um outro patamar, para um outro lugar da sua trajetória e tentar recuperar essa vice-liderança perdida já ali em meados de 2012, 13, contra a Record, que com o seu jornalismo popular conseguiu angariar um público que era muito do SBT e que hoje o SBT luta para ter de volta, mas não consegue fora dos domingos. 45 anos de uma trajetória que marcou a vida de todos os brasileiros. Não há quem não tenha sido impactado, que acompanhou televisão e não tenha sido impactado pelo SBT de alguma forma, e espero muito que o SBT cada vez mais consiga se consolidar, se estruturar para chegar mais longe e se tornar referência também para novas e novas gerações que vêm pela frente. Tomara que isso seja possível também. Muito bem, parabéns ao SBT.